Devocional diário 7 de setembro. Adversários e fé concedidos por Deus, por John Piper. Versículo do dia. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 27 a 29. Paulo disse aos filipenses que viver dignamente do Evangelho de Cristo significava coragem diante dos adversários. Em seguida, ele deu a lógica da coragem. A lógica é esta: Deus lhe deu 2 dons, não apenas um: fé e sofrimento. Isso é o que diz o versículo 29. Neste contexto, isso significa que tanto a sua fé diante do sofrimento quanto o seu sofrimento são dons de Deus. Quando Paulo diz que eles não estavam intimidados pelos adversários, ele tinha 2 razões em sua mente pelas quais eles não precisavam ficar temerosos. Primeira, uma razão é que os adversários estão na mão de Deus. Sua oposição é um dom de Deus. Ele a governa. Ele é o primeiro ponto do versículo 29. Segundo, e a outra razão para não temer é que a sua coragem, ou seja, a sua fé, também está na mão de Deus. Essa também é um dom. Esse é o outro ponto do versículo 29. Assim, a lógica da coragem diante da adversidade é essa dupla verdade. Tanto a sua adversidade quanto a sua fé diante da adversidade são dons de Deus. Por que isso é chamado viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho é a boa notícia de que o sangue da aliança de Cristo infalivelmente comprou para todo o seu povo a soberana obra de Deus, para nos dar fé e governar os nossos inimigos, sempre para o nosso bem eterno. Portanto, não tema. Os seus adversários não podem fazer mais do que Deus concede, e Ele lhe concederá a fé que você precisa. Essas promessas são compradas e seladas pelo sangue. São promessas do Evangelho. Amém. Glorificado seja Deus, que nos abençoe em nome de Jesus Cristo.